Muito boa tarde, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, ministros. Abre a sessão no plenário físico do STF, ministro Luiz Fux, presidente do STF. Rosa Weber, os ministros que entraram agora, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes. Vamos dar início à abertura da 15ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passaremos a leitura da ata da sessão anterior e depois eu gostaria de fazer uma entrega aos senhores de uma produção da nossa gestão. Ata da 15ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, do STF, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Em 20 de maio de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Secretário está de pé. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h16, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Senhores ministros, senhoras ministras, em outubro do ano passado, e aí é até interessante eu fazer ministro essa Luiz Fux, presidente do STF. A oportunidade de pessoalmente mostrar uma série de ministro consulta alguns papéis em suas mãos. Do Supremo Tribunal Federal durante esse período ainda que da pandemia, inclusive para a ministra Rosa Weber, inclusive Sua Excelência teve a oportunidade de ver o museu, que de início será virtual, porque nós não temos a possibilidade da presença de público. E eu lembro que, em outubro do ano passado, durante o webinário internacional Cortes Supremas, Governança e Democracia, eu tive a oportunidade de lançar relevantes iniciativas desta Corte, dentre as quais o primeiro volume da linha editorial Case Law Compilation, ou seja, casos de Covid julgados pelo Supremo, vertidos na língua inglesa e que passaram a internacionalizar a nossa jurisprudência, porquanto o Supremo Tribunal Federal foi a corte que mais julgou casos de Covid em todo o mundo. A obra produzida em língua inglesa apresentou casos paradigmáticos julgados pelo tribunal no enfrentamento da pandemia da Covid-19, em estrutura alinhada com os parâmetros internacionais de publicação da jurisprudência. A publicação alcançou repercussão no cenário internacional, além de reconhecimento de expoentes do constitucionalismo do direito comparado. O Supremo Tribunal Federal, conforme destaquei, a corte que mais julgou casos da Covid-19, passou a auxiliar a atividade jurisdicional de outras cortes, munindo magistrados, advogados e pesquisadores de material relevante para estudos da atuação judicial nesses momentos de desafios. Passados quase 7 meses desde o lançamento da obra, esse Supremo Tribunal Federal segue fiel à sua missão constitucional de pacificar os conflitos que lhe são apresentados, cumprindo sua incumbência constitucional de zelar pela vigência da Constituição Federal com foco na preservação da democracia e da segurança jurídica. E é exatamente nesse contexto que hoje nós lançamos a segunda edição, com outros julgados, do Case Law Compilation, conforme aparece aqui no vídeo dos senhores. Não sei se está aparecendo. Aparece, ministro Fachin? Aparece. O exemplar. Em tela, capa de livro. Não aparece. Aparece na tela, né? Dentro da vídeo, eles visualizam aqui, no cantinho. No vídeo, no cantinho, aparece. Na TV Justiça apareceu, que eu estou com ela ligada aqui. Na televisão apareceu. Agora apareceu aqui no quadrinho. Apareceu? 19? Isso. Parece sim. Apareceu, então. E essa nova edição, ela contém informações atualizadas dos processos veiculados na edição anterior, com destaque para as decisões proferidas após o lançamento da primeira edição. Há também
infográficos que explicam a estrutura da apresentação dos conteúdos e classificação dos julgados, segundo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Com inovações de linguagem, a diagramação da obra incorpora técnicas de Legal Design Visual Law para melhorar a experiência dos leitores, facilitando a comunicação da mensagem jurídica e estimulando a democratização do acesso à justiça. O Case Law Compilation Covid-19, segunda edição, encontra-se disponível gratuitamente em forma digital no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Esta é mais uma entrega do Programa de Internacionalização do Supremo Tribunal Federal. Já são inúmeras ações, iniciativas e execução para destaque a institucionalização da Agenda 2030 das Nações Unidas, a celebração de cooperação científica com instituições de pesquisas internacionais como a Universidade de Oxford, a Universidade de Harvard, e a realização de webinars. Ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, Luiz Fux, presidente do STF. E a publicação de obras com veiculação dos julgados da Corte em língua estrangeira. Por meio de nossa cooperação com a Universidade de Oxford, iniciamos nas últimas semanas a execução de pesquisa que avaliará a qualidade de vida de nossos magistrados e servidores em trabalho remoto. O Supremo Tribunal Federal foi escolhido pela Universidade de Oxford como case exclusivo da América Latina nessa iniciativa que auxiliará órgãos públicos de todo o globo a desenvolverem um modelo de trabalho ideal do pós-pandemia. Todas essas ações são resultado do esforço transversal de diversas unidades do Tribunal, por meio de equipes que têm trabalhado diuturnamente para contemplar os projetos da gestão. No âmbito do Programa da Internacionalização, eu destaco o trabalho da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, da Assessoria de Assuntos Internacionais, da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de Gestão de Precedentes, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência deste Tribunal. Então, é muito importante conclamá-los a seguir em frente na construção desse diálogo transnacional, sempre com a missão de posicionar o nosso Supremo Tribunal Federal na vanguarda da jurisdição constitucional. Feito esse informe, agradecendo a atenção de todos, eu com a palavra o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Do tema 858 da repercussão geral, recurso extraordinário 1.010.819. Faço uma pequena resenha para que depois eu explique que o ministro Cássio Nunes Marques gostaria de uma palavra sobre o voto que proferira. Então, após o voto do ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso extraordinário, do voto do ministro Nunes Marques, que dava parcial provimento ao recurso, e do voto do ministro Alexandre de Moraes, que negava provimento ao recurso, o julgamento foi suspenso. Afirmou suspeição o ministro Edson Fachin. Então, nós temos aí essa situação dos 3 votos, mas o ministro Nunes Marques pede a palavra e eu a concedo. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Nunes Marques. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, doutora Carmen Lília, meu boa tarde a todos. Nunes Marques, ministro do STF. Pela complexidade do tema e por eu ter votado pelo parcial provimento e ter inaugurado a divergência pela possibilidade de cabimento da ação civil pública, que eu pedi permissão à Vossa Excelência para fazer uma leitura, mas de um voto bem resumido, que eventualmente possa vir, pelo menos em parte, ser seguido por alguns dos meus pares. E eu não fiz a leitura desse voto na sessão passada e subestimei a complexidade do tema. Então, fico
grato pela oportunidade de fazê-lo, mas farei de forma bastante breve. O caso dos autos começou com a ação de desapropriação direta para fins de reforma agrária promovida pelo INCRA contra um particular. A ação de desapropriação, 9550-10-6470, Paraná. A ação tramitou normalmente até o advento de título judicial, já transitado em julgado, que condenou o INCRA a complementar a indenização e a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos do expropriado. Essa sentença, então, passou a ser executada com o pagamento parcelado dos valores ao expropriado e a seus advogados. Posteriormente, uma ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal, processo 9850-10-8. Em pauta, recurso extraordinário 1.010.819. Roberto Júnior contra INCRA. Como sendo da União, por fato anterior ao trânsito em julgado da ação de expropriação. Tendo sido deferida nos autos da ACP a suspensão dos levantamentos dos valores na ação de desapropriação, os advogados do expropriado recorreram contra tal decisão suspensiva especificamente para levantar os seus honorários, sob o argumento de que seria parcela autônoma da condenação, portanto, sem relação de prejudicialidade com a possível declaração da insubsistência da propriedade do expropriado. Após longa cadeia de recursos, os autos chegam a este Supremo Tribunal Federal por meio de recurso extraordinário contra a acordo do Superior Tribunal de Justiça, para que se avalie a compatibilidade dessa suspensão dos levantamentos com o instituto da coisa julgada constitucionalmente assegurado. É o breve histórico do processo. Quanto à admissibilidade do recurso extraordinário, reporto-me ao que foi exposto pelo relator e conheço do recurso. No mérito, o cerne da questão constitucional está em saber se a ação civil pública pode ser usada para suspender levantamento de quantias depositadas por ente público a título de pagamento de justa indenização por desapropriação direta e de honorários advocatícios de sucumbência, decorrentes de sentença transitada em julgado, sob o argumento de que o bem objeto desapropriado integraria já o patrimônio público antes mesmo da ação expropriatória. Em suma, a ACP procura declarar a ocorrência de confusão entre credor e devedor do preço pago e, por consequência, a revogação total dos efeitos da condenação na ação de desapropriação. Pois bem, em primeiro lugar, é preciso que se estabeleça claramente que na ação de desapropriação discute-se apenas a justiça do preço oferecido pelo ente expropriante e a legitimidade do procedimento. Não se discute a quem pertence a propriedade do imóvel. A razão é simples. O fato de imóvel pertencer a A ou B não fará diferença alguma para a desapropriação em si, visto que o poder eminente da administração incide igualmente sobre A e sobre B. A questão de a quem pertence o bem, assim, é secundária para o ente que desapropria, visto que a declaração da necessidade pública, do interesse público ou do interesse social submete o bem, pertence a ele, a quem pertencer, ao poder soberano do Estado, para fins de retirada da propriedade mediante justa e prévia indenização. O que importa para o Estado, quando vai desapropriar, é o objeto em si, desapropriação, a coisa considerada nos seus aspectos puramente econômicos, e não o direito sobre ela incide. É tanto que a declaração expropriatória, como explica o clássico Eli Lopes Meireles... Com a palavra para o voto, o ministro Nunes Marques. Malheiros, 35ª edição, páginas 617 e 618, deve identificar apenas a. o bem com suas características, b. o destino público que justifica a desapropriação e c. o dispositivo legal que fundamenta o ato de declaração de expropriação. Não está entre os requisitos fundamentais da declaração expropriatória a plena identificação do verdadeiro proprietário do bem. Aliás, se fosse assim, isto é, se apenas coisas com proprietários bem identificados pudessem ser desapropriadas, bastaria o particular tornar a coisa litigiosa por meio do ajuizamento de uma ação qualquer e o bem se tornaria insuscetível de desapropriação, já que não se saberia com segurança quem seria o proprietário. O legislador, por isso mesmo, remete as contendas sobre a propriedade do bem expropriado para ações diretas entre os interessados e o ente expropriante, sem prejuízo algum para o trâmite do procedimento de desapropriação, já que a disputa recairá apenas sobre o preço depositado e não sobre o próprio bem. Artigo 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade,
de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais com prazo de 10 dias para conhecimento de terceiros. Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo. No caso em exame, pelo que ficou soberanamente provado nas instâncias ordinárias, há dúvida sobre a propriedade do imóvel. E a dúvida é surpreendente. O imóvel poderia até mesmo ser do ente expropriante, desde antes da ação expropriatória, de tal maneira que o INCRA teria proposto a ação para desapropriar bem da União em favor da União. Autêntica confusão, tanto em sentido jurídico como vulgar. Cogita-se, inclusive, da existência de coisa julgada deste tribunal, nos autos da ação civil 9621 Paraná, julgada pelo Supremo Tribunal Federal nos anos de 1960, e que teria reconhecido a propriedade da União sobre toda a área na qual se situa o imóvel expropriado. É justamente nesse precedente da Suprema Corte que se baseia a ação civil pública 955010-8657 Paraná, a qual busca impedir o levantamento das quantias depositadas na ação de desapropriação 955010-6470 Paraná. A dúvida sobre a propriedade é relevante, inclusive porque o próprio STF já reconheceu, em relação a outros imóveis da região, a propriedade da União sobre a área. Por exemplo, reclamação 1074 Paraná, Verbes. Reclamação constitucional, ação de desapropriação por interesse social para a reforma agrária. Acórdão do TRF da 4ª Região manteve a decisão de procedência do pedido. Violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos dos embargos de terceiro na apelação civil 9621, relator ministro Vilas Boas, Diário da Justiça de 7/11/63, por meio da qual o imóvel rural denominado Piquiri, situado no município de Palotina, Paraná, foi declarado de domínio da União. Decreto-Lei 1942 de 82, que, a pretexto de disciplinar o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, modificou-a substancialmente. Reclamação julgada procedente. Reclamação 1074, relator ministro Sepúlveda Pertence, relator para o acordo, ministro Gilmar Mendes. Tribunal Pleno, julgado em 28 de fevereiro de 2019. A ação civil pública pode, assim, veicular pretensão de suspensão do levantamento dos valores concernentes ao preço pago pelo imóvel, dado que há previsão legal expressa para esse tipo de disputa sobre o preço após o trânsito em julgado da sentença na ação de desapropriação. Artigo 34 do Decreto-Lei 3.365 de 41, acima transcrito. E, ademais, no caso, age o Ministério Público em defesa do patrimônio público, portanto, dentro do escopo constitucional da ação civil pública, conforme inciso 3 do artigo 129. É improcedente dizer que a ação civil pública, neste caso, estaria fazendo as vezes de uma ação rescisória fora do prazo decadencial. Ora, a propriedade do imóvel não é objeto de controvérsia na ação de desapropriação. E a escolha do réu pelo ente expropriante demonstra que a aparência de propriedade é suficiente para o ajuizamento da demanda contra a pessoa em nome de quem o bem está registrado. Assim, não incide coisa julgada sobre o direito de propriedade do imóvel nesse tipo de ação. Não é ação petitória, pois não figura qualquer deliberação judicial sobre a quem pertencia o bem no dispositivo da sentença de desapropriação. A sentença da ação de desapropriação, na verdade, declara uma aquisição originária de propriedade para o poder público, quebrando a cadeia dominial. Em pauta, recurso extraordinário, 1.010.819, Roberto Júnior contra INCRA. E aquele apurado como justo nos autos. Quem vota é o ministro Nunes Marques. Seja quem ele for. Assim, a questão da titularidade do domínio antes da desapropriação, por importante que seja, não transita em julgado na sentença da ação de desapropriação, simplesmente porque não está no escopo desse procedimento tal questão jurídica. Convém lembrar que a ação de desapropriação tem, por lei, a cognição sumarizada, conforme artigo 20 do Decreto-Lei 3.365 de 41. Artigo 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Vê-se que a titularidade da propriedade sequer
pode ser discutida no processo de desapropriação, muito menos decidida. Se não há coisa julgada sobre isso, logicamente não pode haver rescisória sobre isso. A ação rescisória contra uma sentença em ação de desapropriação apenas poderia discutir vícios no procedimento da ação ou injustiça do preço pago, que são o objeto decidido pela rescisória, mas nunca a propriedade do bem. A eventual controvérsia sobre a quem cabe receber o preço pago pelo ente expropriante, aí sim, envolve saber de quem era a propriedade, mas tal deve se dar em ação própria, posterior ao trânsito em julgado, e não na própria ação de desapropriação, como a própria legislação prevê. A suspensão do pagamento da ação, a suspensão do pagamento da indenização em ação civil pública, portanto, é viável, mesmo passado o prazo de 2 anos após o trânsito em julgado da sentença que condenou a fazenda a pagar a diferença de preço. Trata-se de uma ação autônoma, aliás, imprescritível, na forma do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, por ser uma ação de ressarcimento contra ilícito praticado contra a administração. A questão da suspensão do pagamento dos honorários advocatícios, no entanto, senhor presidente, reputo ser mais complexa. Isso porque os honorários são devidos pelo trabalho no processo de desapropriação e não pelo direito de propriedade do expropriado. Então, como foi dito, apenas para fazer essa distinção, em parte eu compreendo que a ação civil pública é idônea, sim, porque o objeto da ação expropriatória só pode versar sobre o procedimento e valor da indenização e jamais sobre o direito de propriedade. Então, como o direito de propriedade não é objeto dessa ação, ele não transita em julgado e pode ser questionado através de uma ação autônoma. Bom, ministro Pablo Gonçalves para beber água. Que a ação expropriatória não transita em julgado. Não, a ação expropriatória transita em julgado, sim. O que não transita é o direito de propriedade. A licitude do procedimento e o valor fixado na ação expropriatória transita em julgado. E só podem ser afastados através de ação rescisória. A ação civil pública não tem o condão e não é remédio idôneo para afastar a licitude do procedimento e muito menos o valor da indenização. A ação civil pública só tem a possibilidade de afastar o que não consta do objeto da ação expropriatória, no caso, o direito de propriedade. Como afastar a licitude do procedimento ou como afastar o valor da indenização? Através de ação rescisória. Esqueçamos o caso concreto e imaginemos que, ao invés da União, fosse um particular, que ao final desta mesma ação buscasse o direito à propriedade desse mesmo imóvel. Ao final dessa ação, um particular alega que esse terreno é de sua propriedade. O que iria acontecer? Iria acontecer que esses valores ficariam também depositados e bloqueados, e iria ter uma nova contenda, uma nova ação travada entre o expropriado dessa ação e quem alega ser o legítimo titular da propriedade. Uma nova ação, contratação de novos advogados com novos honorários. Agora, o trabalho feito por esse advogado nessa ação expropriatória, ele teve um valor jurídico, que foi a preservação do procedimento e a fixação do valor. Essa nova ação dos dois particulares que litigam, versando de quem seria o legítimo proprietário desse imóvel, ela alcança tão somente a legitimação sobre o bem, mas ela não pode mais discutir o valor, porque o valor transitou em julgado na ação expropriatória, fruto do trabalho daquele advogado. Somente através de ação rescisória ela pode ser desfeita. Então, o que temos nessa ação expropriatória? Nós temos 3 elementos que só podem ser desfeitos através de ação rescisória. 1, a licitude do procedimento. 2, o valor justo da indenização. E 3, os honorários advocatícios. Imaginemos uma outra hipótese. Se a União tivesse, a tempo e modo, arguido dentro dessa ação expropriatória
que esta propriedade, na acepção terreno, seria do domínio da União. O que iria acontecer? Iria acontecer a extinção do processo sem resolução do mérito. Iria ter condição de honorários? Iria ter a condenação de honorários, sim, dado ao princípio da causalidade. Essa parcela é autônoma. É autônoma por quê? Porque ela se deu em razão do trabalho do advogado que versa sobre o objeto da ação expropriatória. E qual é o objeto? A licitude do procedimento e a fixação de uma indenização justa. Esse é o trabalho que é valorado na ação expropriatória. Prossigo, senhor presidente. O desaparecimento da causa de pagamento para o expropriado não induz automaticamente o desaparecimento da causa de pagamento dos honorários, visto que é certo que a causa desse pagamento foi o trabalho vitorioso na ação de desapropriação. Não se pode esquecer, no caso, que o expropriado não deu origem ao processo, mas antes foi apanhado por ele. Ou seja, mesmo que abstraíssemos a sucumbência, restaria a condenação em honorários pela causalidade, já que a ação de desapropriação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, caso se confirme a propriedade da União. E a ação extinta sem resolução de mérito, tendo havido citação e defesa do réu, também leva à condenação do autor em honorários, que seria na forma do parágrafo 4º do artigo 20 do CPC, então vigente, que era de 1973. Portanto, está claro que mesmo a eventual procedência da ação civil pública não implicará a eliminação dos honorários, porque não pode a União beneficiar-se do próprio erro, deixando de remunerar o trabalho efetivamente exercido pelos advogados. Porém, há o problema de que os honorários foram fixados sobre a diferença do preço em relação à oferta inicial, e caindo a propriedade, cairia o preço junto, ou seja, a base de cálculo dos honorários. Esse é o ponto mais tormentoso. O quanto debeato dos honorários, não o andebeato. Sucede que o quanto debeato paira. Sucede que sobre o quanto debeato paira a coisa julgada. Afinal, a sentença no dispositivo tratou expressamente do assunto relativo aos honorários. Então, apenas por meio de ação rescisória se poderia rever a questão da quantificação dos honorários. A ação civil pública, neste ponto, esbarra na coisa julgada, que também é uma garantia constitucional, inciso 36, artigo 5º da Constituição Federal. E mais, como já disse acima, os honorários não têm como causa de pagamento a propriedade do imóvel, mas sim o trabalho efetivamente exercido e bem-sucedido na defesa do expropriado. Ainda que seja reconhecida a propriedade da União sobre o imóvel, ou mesmo, como mencionei, de um particular, isso não eliminará o esforço e os recursos empregados pelos advogados para obter êxito na ação de desapropriação, muito menos eliminará o título judicial transitado em julgado, que mensurou o valor econômico desse trabalho. Aqui, apenas a rescisória poderá atuar, já que é a única forma reconhecida no direito brasileiro para desfazer a coisa julgada. Não se pode perder de vista, mesmo reconhecida a propriedade da União sobre o imóvel da ação civil pública, o prejuízo causado ao ente público deve-se, em última análise, ao ajuizamento estouvado da ação pelo INCRA, sem uma criteriosa avaliação sobre a propriedade do bem. Ante o exposto, senhor presidente, dou parcial provimento ao recurso extraordinário e propõe a fixação das seguintes teses. 1. A ação civil pública é adequada, imprescritível e insuscetível de decadência para impedir o levantamento do preço da desapropriação quando houver controvérsia sobre se o bem expropriado já integrava o domínio público do ente expropriante antes mesmo do ajuizamento da ação expropriatória. E 2. Os honorários advocatícios fixados em sentença de ação de desapropriação transitada em julgada apenas podem ser desconstituídos ou ter o seu pagamento suspenso por ação rescisória, observado o prazo decadencial do seu ajuizamento. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Então, Vossa Excelência dá provimento parcial ao recurso. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso. Presidente, ministro Luiz Fux, muito boa tarde. Prezadas senhoras ministras, Carmen Lúcia, Rosa Weber,
prezados colegas, senhores advogados. Com a palavra o ministro Luiz Roberto Barroso. O representante do Ministério Público. Ao fundo, livros em prateleiras. Em primeiro lugar, o voto do eminente relator, o ministro Marco Aurélio. Cumprimento igualmente o ministro Cássio Nunes Marques, que acaba de, não sei se reajustar, mas de dar uma nova roupagem ao seu voto. O ministro Alexandre de Moraes, que também havia votado anteriormente. Presidente, o meu voto é relativamente breve, apesar de eu ter feito um longo estudo, porque a sequência dos processos e dos atos processuais... Em pauta, recurso extraordinário 1.010.819. Roberto Júnior contra INCRA. Relator, ministro Marco Aurélio. Extraordinário de saber se é legítimo ou não o levantamento de honorários por parte dos advogados em uma ação de desapropriação movida pelo INCRA em face dos ora recorrentes, que seriam os expropriados. Portanto, aqui estamos discutindo o levantamento de honorários em uma ação de desapropriação. E a discussão, como já apontado pelos que me antecederam, gravita em torno de saber se houve afronta à coisa julgada formada na desapropriação. Afronta à coisa julgada formada na desapropriação. Se afronta-se esta coisa julgada com a decisão que, em ação civil pública, impediu o levantamento da indenização e dos honorários de advogados. Portanto, nós precisamos saber se a decisão da ação civil pública afrontou a decisão anterior na ação de desapropriação. Portanto, presidente, eu fui investigar a tramitação da ação de desapropriação e da ação civil pública para saber se, de fato, havia este choque entre as duas. E narro muito brevemente o que constatei. A ação de desapropriação foi ajuizada em 1979, teve a sua sentença de primeiro grau em 1991 e o acórdão confirmatório em 1994. Não chega a ser um primor de celeridade. Mas aqui começo pela primeira observação que considero muito importante. O pedido na ação de desapropriação, ele foi julgado procedente, mas note-se bem, tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na ação de desapropriação, suspenderam o levantamento do valor da indenização até definida a existência do direito de propriedade dos expropriados. Considero esse ponto muito importante. Pedido julgado procedente, mas com a suspensão do levantamento da indenização e dos honorários. E a decisão, na desapropriação, faz expressa menção à existência de um conflito sobre a titularidade da área e que este conflito deveria ser resolvido pela interpretação de um julgado do Supremo na ação civil, a apelação civil 96211 do Paraná. Portanto, a ação de desapropriação, no seu julgamento, o tribunal suspende o levantamento da indenização e dos honorários para dizer que a questão da titularidade ou não do imóvel decorreria do decidido na apelação civil 9621. E nesta apelação civil julgada pelo Supremo em 63, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão do ministro Vilas Boas, aparentemente já havia assentado que essa área, objeto da ação de desapropriação, pertencia à União. Essa é
uma leitura possível, talvez a mais óbvia, da antiga decisão do Supremo. Nada obstante isso, o INCRA ajuizou esta ação de desapropriação e a justificativa é que isso seria necessário para dirimir conflitos fundiários existentes nessa região. Portanto, presidente, desde o começo, sempre houve uma dúvida jurídica substancial acerca da titularidade da área, com grande probabilidade de que ela fosse reconhecida em favor da União. Essa foi a ação de desapropriação, julgada procedente, com suspensão do levantamento da indenização até que se definisse a titularidade da área em questão. Depois do julgamento da ação de desapropriação e passado o prazo da ação rescisória, depois de julgada a ação de desapropriação, o Ministério Público Federal propôs uma primeira ação civil pública contra o expropriado e outros. E esta primeira ação civil pública foi ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão na desapropriação. Nesta primeira ação civil pública, o juiz concedeu a liminar, igualmente suspendendo o levantamento da indenização e dos honorários. Por questões próprias desta primeira ação civil pública, foram excluídos do polo passivo os expropriados na presente ação de desapropriação, o que levou o Ministério Público a propor uma segunda ação civil pública, na qual, e essa aqui é relevante para o nosso caso aqui, nesta segunda ação civil pública foi igualmente deferida a liminar, suspendendo o levantamento da indenização e dos honorários. Recapitulando, ação de desapropriação, julgada procedente, antes do trânsito em julgado, uma primeira ação civil pública, excluem-se os expropriados do polo passivo, propõe-se uma segunda ação civil pública em que se mantém a suspensão do levantamento da desapropriação. Nesta decisão, no âmbito da ação civil pública, que proibiu o levantamento dos honorários, a parte, os expropriados, interpuseram agravo de instrumento para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a suspensão, desproveu o recurso de agravo de instrumento. Houve um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de suspensão do levantamento da indenização. Houve um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Dias Toffoli, e o ministro Dias Toffoli negou seguimento a esse recurso extraordinário. Eu preciso dizer que as complexidades não são da minha narrativa, não, são dos fatos. Portanto, na ação civil pública ajuizada após a ação de desapropriação, foi suspenso o levantamento da indenização e essa suspensão foi questionada até o Supremo Tribunal Federal, que manteve a decisão de suspensão do levantamento da indenização e dos honorários. Para complicar um pouquinho mais essa história, que já tem um bocado de incidentes processuais, depois do julgamento, presidente, da ação de desapropriação, o Ministério Público Federal entrou com uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, distribuída ao ministro Sepúlveda Pertence. Nessa reclamação, o Ministério Público alegava que o Supremo Tribunal Federal
no julgamento lá atrás de 1963 do ministro Vilas Boas, já havia assentado que a titularidade do bem era da União. E, portanto, a ação de desapropriação não fazia nenhum sentido, porque a União seria a titular do imóvel que estava sendo desapropriado pela autarquia federal da União. O ministro Sepúlveda Pertence dá a cautelar na reclamação, suspendendo o levantamento da indenização e dos honorários. Porém, anos depois, ao julgar o mérito, ele assenta que não está totalmente claro que aquela apelação civil lá de trás tenha efetivamente definido o domínio da União. Portanto, tivemos a ação de desapropriação, primeira ação civil pública, segunda ação civil pública e reclamação. Todo o tempo se questionou ou se colocou em dúvida a titularidade do domínio da União. Quando o ministro Pertence e o Pleno julgam a reclamação improcedente, os expropriados voltam à ação de desapropriação, a primeira, lá atrás, quando tudo começou, e requerem, uma vez mais, o levantamento da indenização pela desapropriação e dos honorários. O pedido é indeferido mais uma vez, há um recurso para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, numa primeira vez, mantém a decisão que suspende o levantamento, depois, em embargos de declaração, dá efeitos infringentes e permite o levantamento. Dessa decisão que permitiu o levantamento, houve recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, e o Tribunal Superior de Justiça restabelece a decisão que suspendia o levantamento da indenização e dos honorários. Foi dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça na desapropriação, foi contra essa decisão que se interpôs o recurso extraordinário que nós estamos julgando aqui, e agora da relatoria do ministro Marco Aurélio, que num primeiro momento negou o seguimento ao recurso extraordinário e depois, em agravo interno, reviu a sua posição e deu provimento ao agravo regimental e votou, dando provimento também ao recurso extraordinário para permitir o levantamento tanto da indenização quanto dos honorários. Fiz esse relato, presidente, que dá para fazer um curso, quase um curso inteiro de processo civil, pelo menos um curso sobre recursos de processo civil, volume 5, os comentários do nosso querido e saudoso José Carlos Barbosa Moreira. E aqui, agora, feito o relato, presidente, eu observo que a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, entendeu que inexistia a formação... Com a palavra para o voto, o ministro Luiz Roberto Barroso. E que os honorários, no caso da desapropriação, seriam acessórios à indenização, e por isso pediu que se julgasse, que se negasse provimento ao recurso extraordinário. O ministro Marco Aurélio votou pelo provimento do recurso extraordinário com a tese seguinte: o ajuizamento de ação civil pública não afasta os efeitos da coisa julgada. Portanto, o entendimento do ministro Marco Aurélio é que, no fundo, a ação civil pública, a destempo, estava fazendo as vezes de uma ação rescisória cujo direito de propositura já havia decaído. Essa foi a posição do ministro Marco Aurélio. O ministro Cássio Nunes Marques acaba de votar numa Constituição engenhosa e que me impressionou, fazendo uma dissociação entre indenização e honorários. Portanto, não tratou, como fizera o Procurador-Geral da República, os honorários como um acessório da indenização. E diz que, independentemente de ser devida qualquer indenização aos expropriados,
seriam devidos os honorários aos advogados, porque trabalharam ao longo dos anos. E o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, entendendo que não havia coisa julgada e que os honorários, como acessório da indenização, seguiriam a mesma sorte da indenização. Se ela não for devida, não são devidos os honorários. Essas são as ideias, presidente, postas na mesa e, como todos bem percebem, há 3 posições em debate nesse momento. Embora tenha me impressionado com a posição sustentada agora pelo ministro Cássio Nunes Marques, vou pedir todas as vênias à Sua Excelência e vou pedir todas as vênias ao ministro Marco Aurélio para também encaminhar no sentido do desprovimento do recurso extraordinário. Digo eu, bem esclarecidos os fatos e a tramitação processual, a solução me parece simples. Preciso dizer que depois que eu ouvi o voto do ministro Cássio, achei que talvez não seja tão simples assim, porque há uma linha de raciocínio que Sua Excelência desenvolveu e que não estava clara para mim até agora. Porém, eu digo o seguinte, e detalhe, os advogados, de fato, batalharam incansavelmente ao longo dos anos. Eu sou muito solidário e acho que, se o direito me permitisse, eu certamente reconheceria a eles o direito a honorários merecidos pelo esforço desenvolvido na minha outra vida como advogado. Inclusive, trabalhei em causas como o ilustre doutor Marcos Jorge, conheço a competência e a seriedade com que ele trabalha. Presidente, só um segundinho, já volto, porque apagou a luz aqui na minha sala. O ministro levanta-se da cadeira. Tudo certo. O Supremo tem esse sistema para economizar energia, no que faz muito bem, que se o ministro retorna à cadeira. Alguém não se mexe dentro da sala, as luzes se apagam. Mas as luzes dos colegas que continuaram em plenário certamente ainda iluminavam a sessão. Então, presidente, dizia eu que, conhecendo o advogado com quem tive a oportunidade de trabalhar na minha outra vida, conheço a sua seriedade e competência, e se fosse uma livre escolha, eu premiaria o seu esforço com os honorários. Porém, o plenário julga processo sobre se a ação civil pública é meio hábil para afastar a coisa julgada. Não se formou coisa julgada aqui. Nem vou me estender demasiadamente, porque... Em pauta, recurso extraordinário 1.010.819. Roberto Júnior contra INCRA. Relator, ministro Marco Aurélio. Nunes Marques e do ministro Alexandre de Moraes. E não se formou a coisa julgada, a meu ver, por pelo menos 3 razões. A primeira já foi enfatizada, a de que, na ação de desapropriação, o mérito se limita a discutir a validade do decreto expropriatório e o valor da indenização. É o que está escrito no artigo 20 da Lei de Desapropriação. A contestação só poderá versar sobre o vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. E, portanto, é claro e decorre da lei que a ação de desapropriação não discute a titularidade do domínio, e esta questão, como diz a lei, deve ser discutida em ação própria, de modo que não teria dúvida em afirmar que não se formou coisa julgada na desapropriação acerca do domínio da área em discussão. A segunda razão pela qual me convenci de que não ocorreu a coisa julgada é que a própria decisão na desapropriação expressamente suspendeu o levantamento da indenização até que ficasse dirimida a questão do domínio.
Portanto, não há violação à coisa julgada, ainda quando a ação de desapropriação tivesse tido esse objeto, na medida em que a ressalva constou expressamente tanto da sentença quanto do acórdão. E, por fim, como observei, 3 processos anteriores, pelo menos, deixavam clara a dúvida acerca da titularidade do imóvel. Aqueles embargos de terceiros julgados pelo Supremo em 1963, a primeira ação civil pública, onde se conseguiu eliminar para suspender o levantamento, e depois a reclamação julgada pelo ministro Pertence, que também colocou em dúvida o domínio. Portanto, por entender que não houve coisa julgada quanto ao domínio da área, e tudo se encaminhando no sentido de se reconhecer à União Federal a titularidade do domínio, não vejo como autorizar o levantamento dos honorários por entender que eles estão diretamente associados ao êxito da ação de desapropriação. Eu reconheço que o advogado trabalhou, mas a verdade, honorários de sucumbência traduzem honorários de êxito. Êxito do advogado? Não. Êxito do cliente, que ele patrocina. É claro que os honorários dos advogados, eles são autônomos e podem ser cobrados autonomamente em relação à decisão favorável ao cliente. Portanto, há uma possibilidade de execução autônoma. Mas a ideia de serem devidos honorários de êxito em favor do advogado do cliente que não teve êxito, isso não me parece sustentável, como disse, apesar do argumento que me impressionou do ministro Cássio Nunes Marques. Mas acho que a natureza acessória, ainda quando autônoma, acessória dos honorários do advogado, impede que eles sejam obtidos quando o cliente não tenha reconhecido o seu êxito na causa. Portanto, presidente, ainda que a contragosto, acho que esta é a solução juridicamente correta. E, por via de consequência, eu estou julgando improcedente o pedido. Portanto, tal como eu entendi e resumindo o meu voto, houve uma ação de desapropriação julgada procedente, mas que colocou em dúvida o domínio e, por isso, não permitiu o levantamento da indenização e dos honorários. Houve uma ação civil pública que, em primeiro grau, já reconheceu a titularidade do domínio da União e manteve suspenso o levantamento. Portanto, ainda não há um desfecho, ainda não há um momento final do processo, definindo de quem é o domínio. Portanto, enquanto não se definir de quem é o domínio, não é possível assentar que houve êxito na desapropriação, porque o êxito na desapropriação é o momento em que o suposto expropriado levanta o valor da indenização. E aí o acessório são os honorários do advogado. Não tendo ocorrido ainda a caracterização desse êxito e sendo improvável que ele ocorra, porque tudo se encaminha para reconhecer a titularidade da União, eu tenho dificuldade de assentar que o advogado, que não ganhou a causa porque o direito do seu cliente não era bom, tenha ainda assim direito aos honorários de sucumbência, que são os honorários pagos pela parte vencida à parte vencedora. Com essas considerações, presidente, eu estou propondo, eu sei que depois vamos debater, mas só porque gosto de encerrar os meus votos assim, eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário e assentando a seguinte tese: a decisão em ação de desapropriação não faz coisa julgada relativamente à propriedade do bem. Em razão disso,
tal questão pode ser discutida em ação própria, inclusive em ação civil. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso, por videoconferência. Como consequência, não merece reparo a decisão judicial que subordina o levantamento da indenização e dos honorários de sucumbência à prévia definição acerca da titularidade do imóvel. É como o voto, presidente. Barroso, me permita apenas, presidente, uma pequena... Interveio o ministro Nunes Marques. Posso, presidente? Tem a palavra. Muito rapidamente, sem objetivo nenhum de fazer qualquer proselitismo, mas a visão que eu tive, ministro Barroso, é que se a lei delimita como objeto da ação expropriatória, se a parte pode tão somente contestar o procedimento, que é o decreto expropriatório e o valor, eu não posso ter como objetivo o ganho da causa para a parte. O trabalho do advogado e o êxito da causa se limita a isso. O ganho da causa está nisso. O objetivo se exaure nisso. O advogado ele é impedido de ir além disso, desde a petição atrial da própria contestação. A lei veda que ele faça mais do que isso. Ou seja, o objeto é delimitado, procedimento e valor. Vossa Excelência falou que não há trânsito em julgado. A gente tem que ter muito cuidado. Há trânsito em julgado, sim. Não há trânsito em julgado da propriedade, mas há trânsito em julgado do procedimento e do valor. Por isso que eu coloquei aquele exemplo. Vamos supor que não fosse a União, fosse um particular. Se o particular viesse em lugar da União discutir a propriedade, o que iria acontecer? O plenário julga processo sobre se a ação civil pública é meio hábil para afastar a coisa julgada. O que ia acontecer com esses honorários? Seriam pagos. Porque esse valor ele já foi fixado e o procedimento foi tido como lícito. O trabalho dele foi exitoso. A missão foi cumprida. Na nova ação, não vai se discutir mais o valor, só vai se discutir quem é o proprietário. Quem é o proprietário? Não cabe mais discussão qual é o valor. Só se pode discutir o valor através da rescisória. Então, tem trânsito julgado. Essa ação ela tem trânsito julgado, quanto ao procedimento e quanto ao valor. É por isso que é só o prisma que eu quis colocar do êxito do advogado. O êxito do advogado está na declaração de ilicitude do procedimento e do valor justo fixado. É o êxito dele. Tanto é que se o cliente dele, expropriado, for derrotado numa ação autônoma, o terceiro que reivindicar a propriedade receberá um procedimento lícito e um valor justo já fixado na ação expropriatória, cujo labor foi feito por um outro advogado. É essa a visão que eu trago a Vossa Excelência. Perdoe só para deixar claro essa visão. Realmente... Eu entendi perfeitamente, foi isso que eu considerei extremamente engenhoso. Eu não falei que a desapropriação não transita em julgado, não. Transitou a desapropriação em julgado em abril de 95. O que eu disse é que não formou coisa julgada em relação à titularidade... Com a palavra, Luiz Roberto Barroso. Não é nem objeto isso. O nosso ponto de divergência é bem claro, e agora pontuado por Vossa Excelência. Eu considero que o êxito numa ação de desapropriação é o levantamento pelo expropriado do valor da indenização. Se o judiciário não permite esse levantamento, porque o cliente não é o titular daquele recurso, porque o bem pertence à União, eu não consigo figurar uma hipótese em que o advogado tenha êxito sem o cliente ter tido. Como eu acho que o cliente não ganhou a causa, eu acho que o advogado, infelizmente, também não ganhou a causa, por melhor que ele tenha. Eu entendi claramente... Essa é a hipótese que eu coloquei se fosse um particular. Se fosse um ponto interessante, mas eu acho que honorários de êxito, que é o outro nome de honorários de sucumbência, só podem ser pagos se o cliente tiver êxito. O advogado não litiga por interesse próprio. Portanto, se o cliente não ganhou, ele não pode ganhar honorários de êxito. Pode ter recebido lá os honorários quando patrocinou a causa, mas
não os honorários pagos pelo poder público, suposto, porque o pagamento de honorários de sucumbência pressupõe a derrota. Se o Estado ou a União, o INCRA, vai reaver esse dinheiro depositado, porque não é do expropriado, porque expropriado não houve perda, não houve derrota para o INCRA. Portanto, ele estaria pagando honorários de sucumbência sem ter sido derrotado e sem o cliente ter ganho a causa. Mas eu quero dizer que eu entendi perfeitamente o seu... Tá bom. E achei extremamente original e bem construído. Porém, não mudou a minha crença de que honorários de sucumbência são acessórios do êxito do cliente e não dissociados do êxito do cliente. Muito obrigado, ministro Cássio, pela parte dentro do seu voto. Ministro e presidente, devolvo a palavra. Obrigado. Passo agora a palavra à Sua Excelência, a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, para o voto. Obrigada, senhor presidente. Peço licença para todos cumprimentar, na pessoa do eminente decano da Casa, o ministro Marco Aurélio, relator deste... Com a palavra a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Extraordinário, admitido sobre a sistemática da repercussão geral, é o tema 858, não há demais repetir. A ministra está em local com livros em estante. Este que se volta, como visto, contra comando de bloqueio de pagamento de honorários sucumbenciais impostos por decisão transitada em julgado em ação desapropriatória proposta pelo INCRA e após o prazo de cabimento da ação rescisória, ao fundamento de que é ajuizada a ação civil pública na qual se alega ofensa ao erário, uma vez que as terras sobre as quais recaíra o pedido de desapropriação, na verdade, seriam desde sempre pertencentes à União, como faixa de fronteira. O plenário julga processo sobre se a ação civil pública é meio hábil para afastar coisa pública. Enquanto pressuposto processual negativo, constitui óbice a relação jurídico-processual apenas quando presente a chamada tríplice identidade, eadem personam, eadem res e eadem causa petendi. Tríplice identidade, aqui a evidência, com a devida vênia, inocorrente, cotejadas as ações de desapropriação, proposta, repito, pelo INCRA, e a ação civil pública, em que sequer se discute a titularidade do domínio, e mais, assegurada a indenização de forma condicionada, vale dizer, desde que comprovado o domínio. Nessa medida, inoponível, com a devida vênia, a coisa julgada, como óbice a esta ação civil pública. Uma vez inexistente o domínio, como evidenciado, a terra, por ser terra de fronteira, é terra da União, não há falar em indenização, nem em decorrência com a devida vênia em honorários de sucumbência, enquanto honorários de sucumbência, pela relação de acessoriedade, a despeito da sua autonomia, enquanto honorários, eles seguem a sorte do principal. E o constituinte dos horas recorrentes não teve êxito. Nego o provimento, senhor presidente. Eu voto. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhor procurador federal que falou pela autarquia. Com a palavra para o voto, o ministro Dias Toffoli. Todos aqueles que nos acompanham, meu voto é bastante breve. Ao fundo, bastante livros em prateleiras. As manifestações orais que foram feitas, cumprimentando o voto do eminente relator, mas a ele pedindo vênia em parte e também aos outros votos proferidos em sentido diverso para
acompanhar o voto proferido pelo ministro Nunes Marques. Como voto, senhor presidente? Então, Vossa Excelência acompanha o ministro Nunes Marques, que deu parcial provimento ao recurso. Passo agora a palavra à Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente, cumprimento os senhores ministros, na pessoa do ministro Marco Aurélio, decano e relator deste caso, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, cumprimento todos, na pessoa do doutor Marcos Jorge. E, no caso, senhor presidente, deixo de fazer maiores considerações sobre o cenário processual, já na sessão passada pormenorizado, e agora, mais uma vez, nos votos do ministro Nunes Marques e do ministro Barroso, especialmente, para a lembrança de tudo que se passou desde a década de 60 sobre esta matéria, especificamente, e sobre essa questão de honorários. Eu, quanto à ação de desapropriação, como já foi dito aqui, presidente, evidente que se trata de uma matéria restrita, que é discutida na desapropriação, tudo mais será discutido em ação direta, nos termos do artigo 20 da Lei de Desapropriação, razão pela qual também considero que não houve trânsito julgado em relação a essa matéria e poderia, muito mais no caso como este, que sempre se pôs em dúvida a titularidade, ser questionada de novo, incluído aí o questionamento judicial. Faço apenas um registro para os meus cuidados, mais do que para o voto, presidente. É que tem sido reiterado aqui que na ação de desapropriação não importa o domínio. Importa o domínio, não importa a discussão, nem se faz coisa julgada sobre o domínio. É que nós estamos aqui numa situação absolutamente anômala, em que a entidade INCRA, que pertence à administração pública da União, teria promovido o procedimento de desapropriação em relação ao bem que é da própria União. Essa não é uma situação única nem inédita, eu mesmo já fui procuradora num caso em que alguém entrou com uma ação popular por causa de uma desapropriação feita pelo Estado de Minas Gerais de um bem que depois verificou que era dele. Então, o domínio importa, a palavra desapropriação significa desapropriar, tirar da propriedade de alguém e transferir para o domínio da entidade que promove a desapropriação. Acho que não importa quem está do outro lado, tanto que se pode cogitar de indenização de posseiros, mas importa sim a questão da do domínio. Este tema não vai ser o objeto específico do cuidado na ação de desapropriação, que tem uma limitação legalmente estabelecida ao processo, procedimento e ao valor da indenização. Também deixo acentuado que o inusitado deste caso é que o domínio sempre esteve em dúvida, sempre foi posto em dúvida, e, portanto, o que houve foi uma atuação, para dizer o mínimo, pouco cuidadosa da autarquia, que teria promovido a desapropriação de um bem que já era de propriedade da União. Isso aconteceu neste caso, não é tão comum, mas também não é um caso inédito, e o questionamento é válido na ação popular, a meu ver, na ação civil pública, a meu ver, porque não se pode deixar a União cuidando de um tema de propriedade que é dele mesmo, por meio de uma desapropriação vultosa, como é este caso. E qualquer recurso público pago indevidamente está equivocado mesmo. Mas neste recurso de que se cuida, afora a questão da possibilidade de se ter o caminho da ação civil pública, é o que se pede nesse recurso, que seja provido para os fins do pagamento dos honorários de sucumbência. E eu peço todas as vezes ao ministro relator, ao ministro Nunes Marques, ao ministro Dias Toffoli, para também votar no sentido de negar provimento, por uma razão que me parece extremamente singela e que também já foi posta aqui. Honorários de sucumbência são pagos por quem sucumbiu, e não houve sucumbência da União. Não é que é difícil entender, seria impossível o entendimento jurídico e um sistema de justiça no qual quem não sucumbiu paga a sucumbência
E quem teria recebido um valor não recebeu, a despeito de todo o questionamento judicial, porque não foi exitoso. Nós teríamos, portanto, a parte não recebeu o valor da indenização, mas o advogado recebeu um percentual daquela parte que não pode ser pago, porque é recurso público que seria pago indevidamente. Não tem nenhuma lógica nesse sistema, e eu acho que o sistema jurídico brasileiro não permite esse tipo de situação, com todas as vênias do entendimento em contrário. Trabalho houve, sim, e advogados trabalham com estes dados, entretanto, estes são honorários de sucumbência. Honorários contratuais, honorários das partes, eventualmente, serão pagos porque houve o trabalho. E estes outros não estão em discussão. O que está em discussão aqui é se poderia haver recursos públicos para o pagamento de honorários de sucumbência a serem aperfeiçoados. Em pauta, recurso extraordinário, 1.010.819. Roberto Júnior contra a INCRA. Relator, ministro Marco Aurélio. Valor fixado que não será pago, porque desde os primeiros momentos processuais se fixou que havia dúvidas e não poderia sequer ser levantada. A definição de valor, que neste caso se deve a um processo de desapropriação, e desapropriação não tem nada a ver com a indenização do artigo 37, por uma razão simples. Aqui não há ilícito. Essa é uma indenização por ato lícito, nem é uma desapropriação indireta. Foi dito aqui que seria uma desapropriação direta. Portanto, aqui se tem o pagamento de um ato lícito que quer deixar sem dano o patrimônio de alguém, que teria tido a retirada do seu acervo, do seu cabedal, um determinado bem. Mas aqui o bem não era dele, e, portanto, a indenização não vai ser entregue. Por essa razão, senhor presidente, singelamente, eu farei juntada de voto escrito, mas com todas as vênias do ministro relator e do ministro Nunes Marques e do ministro Dias Toffoli, estou votando no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Eu ia esperar, eu ia aguardar o último voto. Com a palavra o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Vossa Excelência possam me auxiliar se não há necessidade de uma correção de rumos. Esse recurso ordinário, ele tem um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo. O aspecto subjetivo é saber se, chegando-se à conclusão da justa indenização e não sendo ela devida ao vencedor, se ele faz jus ou não os honorários. Isso aí nós já debatemos, está mais ou menos bem colocado por todos os colegas. Agora, o tema, essa que é a questão. E essa questão, ela é uma questão que vem sendo agitada muito no Superior Tribunal de Justiça, que é a de saber se a ação civil pública ela é apta a afastar a coisa julgada quando já transcorrido o biênio da ação rescisória. Ou seja, essa tese é um pouco diferente. Nós temos o aspecto subjetivo do caso e nós temos o aspecto objetivo da tese. Ou seja, o que se discute, e é uma preocupação atual, é se, superado o prazo da ação rescisória de 2 anos, poder-se utilizar o prazo da ação civil pública de 5 anos para desconstituir o julgado. Esse presidente, é o tema 858. Desculpe interromper. Tirando o voto do ministro relator, todos os demais entendem o ministro Luiz Roberto que não Barroso. É uma questão de coisa julgada, porque a ação de desapropriação não faz coisa julgada quanto à propriedade. Não, eu não tenho dúvida, está certíssimo. Eu também presidente, concordo. Pois não, permite? Pois não. Não, presidente, só para reforçar essa ideia do ministro Luiz Roberto, exatamente, eu deixei de apresentar a tese para aguardar as discussões, mas eu direciono exatamente para essa questão. Se Vossa Excelência me permite, em 2 minutos, a proposição de tese é: o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de ação civil pública em defesa do patrimônio público para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a ação rescisória. É o item 1 específico em relação à ação de desapropriação e à discussão do domínio. E o item 2, em sede de ação de desapropriação,
Os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja Com a palavra, o efetivo ministro Alexandre de pagamento da Moraes. indenização aos despropriados, para que não fique algo aberto realmente, como Vossa Excelência bem salientou. Então, é porque quanto mais minimalista for a tese aderente ao caso, menos risco a gente pode fixar uma tese ampla. Então, eu me dou por satisfeito com essa observação de Vossa Excelência. Como se manifesta o ministro Ricardo Lewandowski? Presidente, boa tarde. Eu cumprimento todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Senhor presidente, a matéria está muito bem discutida. Todos nós, tenho certeza, estamos esclarecidos quanto aos pontos da controvérsia. Eu vou pedir vênia tanto ao eminente relator quanto ao ministro Cássio Nunes Marques para acompanhar a divergência, salvo engano, Com a palavra para o voto, o ministro Ricardo Lewandowski. E agora, peço vênia para dizer, mas digo isso com um verdadeiro entusiasmo daqueles que se dedicam às lides forenses e acadêmicas pela brilhante exposição do ministro Barroso, que dissecou verticalmente essas questões todas em debate. Inclusive retraçando esse íter processual que, salvo engano, vem desde 1979, quando foi ajuizada a primeira ação de desapropriação. E como foi demonstrado, tanto pelo ministro Alexandre de Moraes e agora, e me permitam dizer, com bastante brilho pelo ministro Barroso, desde o primeiro momento a questão da propriedade foi contestada. Jamais houve unanimidade em torno dessa questão. Esta questão não só remanesceu em aberto até o final do processo expropriatório, foi ventilada também nas ações civis públicas, na primeira e na segunda, de maneira que esta questão, a meu ver, não transitou em julgado. E não fosse isso, me parece que foi muito bem lembrado que nas ações de expropriação, a matéria relativa ao domínio do imóvel não transita em julgado. Não transita em julgado. Porque o que se discute, como foi bem lembrado, é o rito expropriatório, que começa, inclusive, no decreto de desapropriação, e o valor do bem. Essa questão do imóvel, do domínio do imóvel, a meu ver, remanesce em aberto. Então, senhor presidente, eu queria, na esteira daquilo que foi dito tanto pelo ministro Alexandre de Moraes e agora reforçado pelo ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, quero assentar que não houve sucumbência da União. E enquanto os debates se travavam, eu aqui lancei mão de um livro que me parece muito importante, que se chama Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, que foi trazido a lume por grandes processualistas, o ministro ler algo pela professora Tereza Arruda Alvim Vanbier. E esta jurista e os demais que elaboraram o livro, de maneira muito sintética, mas me parece muito pertinente, diz o seguinte: é direito do advogado receber os honorários que lhe são devidos pela parte vencida. Assim, nos procedimentos contenciosos, a parte que não obteve êxito será condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência. Ora, a União, no caso o INCRA, não foi sucumbente, não foi vencida. Portanto, data vênia, não há que se falar em honorários de sucumbência. Talvez se pudesse cogitar, como agora levantou a ministra Carmen Lúcia, de honorários contratuais. Mas essa é uma questão entre o advogado e o proprietário, o suposto proprietário do imóvel que foi objeto da ação de desapropriação nos idos de 1979. Quer dizer, esta é uma questão entre eles que pode até ser ajuizada. Se houve ou não esse contrato de honorários advocatícios, nós não sabemos. Mas o que podemos imaginar é que a própria Ordem dos Advogados do Brasil ela estabelece alguns patamares mínimos relativamente a serviços de advocacia, enfim, individualizados, cada qual.
Então, senhor presidente, peço vênia para, divergindo tanto do relator quanto do brilhante voto do ministro Nunes Marques, acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre Moraes e agora também acompanhada pelo ministro Luiz Roberto Barroso e também pela ministra Rosa Weber e também Carmen. Em pauta, recurso extraordinário, 1.010.819. Roberto Júnior contra INCRA. Relator, ministro Marco Aurélio. Concedo a palavra agora a Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, senhor Procurador-Geral da República, doutor Aras. E eu também, presidente, tenho um voto mais longo, mas diante já do debate aprofundado, eu vou procurar... Gilmar Mendes, ministro do STF. Uma síntese daquilo que eu já havia escrito. Peço também todas as vênias ao eminente relator e parcialmente ao ministro Cássio Nunes Marques para acompanhar a divergência inaugurada no voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu, como disse, trouxe um voto mais longo, mas estou simplesmente registrando precedentes vários, né, que, inclusive, na suspensão de liminar 172, em que se disse: decisão agravada que constatou à época grave lesão à ordem e à economia públicas diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos e da plausibilidade da tese de esse valor ser indevido. Pedido de reforma e de restauração dos efeitos da decisão do TRF da 4ª Região nos autos de agravo do instrumento em ação civil pública, que permitiu o levantamento de 50% dos valores de precatórios antes suspensos decorrentes de condenação da União ao pagamento de indenização de 200 mil pinheiros adultos. Processo principal que discute a possibilidade de relativização da coisa julgada, surgimento de fato novo, superveniência de sentença em ação civil pública que mantém a condenação, coisa julgada em todos os seus termos, à exceção do quantum de beata, necessidade de nova perícia, novo contexto fático jurídico, constatação da potencialidade de ocorrência de dano inverso, em termos de economia pública e de segurança jurídica, caso não se pague qualquer valor devido aos agravantes. Reforma parcial da decisão agravada para estabelecer uma fórmula judicial provisória apta a proteger o erário e a limitar o pagamento dos precatórios em montante que assegure aos agravantes os efeitos da coisa julgada nos limites explicitados nos autos do processo originário. Autorização do levantamento parcial via precatório dos valores devidos aos agravantes a título de parte em controvérsia, a qual deverá ser fixada pelo juízo de primeiro grau, devendo o montante liberado não ser superior ao percentual de 50% do valor total do precatório antes suspenso, nos termos do que decidiu o TRF da 4ª Região, e ser calculado com a inclusão dos valores já pagos. Determinação ao juiz de primeiro grau de imediata realização de perícia judicial, caso seja necessário, ao cumprimento da autorização condicionada estabelecida nesta decisão. Extensão dos efeitos desta decisão às suspensões acolhidas pelo mesmo fundamento por anterior pedido de extensão. Este é um agravo regimental parcialmente procedente na SL 172 da minha relatoria na presidência do Supremo. Outro precedente, ação civil pública, coisa julgada, limites objetivos, relativização da coisa julgada, possibilidade, é pacífica a orientação desta Corte, no sentido de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada. Este é um caso do ministro Dias Toffoli. Esse Supremo fixou o entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada. Então, eu repasso essas questões e digo o seguinte, a propósito de
um caso em que se discutia a questão do descumprimento por parte do juiz do parágrafo 1º do artigo 100. O magistrado, sem qualquer fundamentação que afastasse o comando da norma à época do parágrafo 1º do artigo 100, atual parágrafo 5º, e em clara contrariedade à intenção do poder constituinte, determinou algo que não poderia fazer, extrapolando seus limites constitucional-jurisdicionais. Assim, uma vez firmada a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não incidem juros moratórios no período previsto no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, redação originária do parágrafo 1º do artigo 100, nenhuma decisão, ainda que com trânsito em julgado, pode determinar na fase de execução a incidência dos juros moratórios em período diverso àquele admitido pela ordem constitucional. No nível infraconstitucional, o ordenamento jurídico, seja no regime do CPC de 73 ou no CPC de 2015, possui 2 remédios cabíveis para a solução dessa incongruência. Impugnação em sede de cumprimento de sentença com base na inexigibilidade do título judicial transitado em julgado. E no artigo 741, parágrafo único do CPC, né? E ação rescisória, parágrafo 8º do artigo 535 do CPC e do 4855 do CPC. É importante lembrar que o artigo 535, parágrafo 5º do CPC de 2015 e também os artigos 475L e 741, parágrafo único do CPC de 73, teve sua constitucionalidade reconhecida na ADIM 2418 da relatoria do ministro Teori Zavascki. Recentemente, esse posicionamento foi reafirmado no RE 611-503, redator para acordo do ministro Edson Fachin, fixando-se a tese do tema 360 da sistemática da repercussão geral, com as mesmas diretrizes da ADIM 2418. Então, presidente, e aí eu transcrevo o parecer da Procuradoria-Geral e, por isso, estou concluindo meu voto no sentido de desprover também o recurso extraordinário, mantendo o acórdão recorrido ao entendimento de ser cabível ação civil pública para obstar o resultado jurisdicional flagrantemente inconstitucional em ação de desapropriação, quando presente lesão ao patrimônio público, podendo, inclusive, ser obstado judicialmente o levantamento dos valores principais ou acessórios. Louvo a iniciativa e a boa reflexão trazida pelo ministro Cássio, mas entendo que aqui esse distinguishing talvez contribuísse ainda mais para um quadro de insegurança jurídica, lembrando, como lembrou o ministro Barroso, que essa controvérsia já tem decisão do Supremo Tribunal Federal desde 1963. Portanto, estou acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Então, cabe a mim aqui o último voto. E aí eu destacaria que no sistema processual brasileiro há várias ações. Com a palavra para o voto no plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. De defesa, e dentre elas a ação de desapropriação, cujo artigo 20 não permite que se discuta o domínio e somente a justa indenização. Por isso é que o limite objetivo da coisa julgada diz respeito exatamente à justa indenização. Mas é preciso acrescentar que a coisa julgada ela se perfaz em relação à justa indenização devida ao vencedor. E, no caso concreto, e esse é um caso que há vários outros casos no Superior Tribunal de Justiça em que a administração do Paraná concedeu uma série de títulos de propriedade que foram invocados contra o poder público e depois chegou-se à conclusão que eram terrenos situados na faixa de fronteira de propriedade da União. Então, haveria aí, na verdade, uma confusão no sentido jurídico, a União desapropriando o seu próprio imóvel. Ora, nesse caso, evidentemente que não há
aquele fato gerador dos honorários, que é a sucumbência, porque a União não perdeu a causa justa, a indenização não será devida, eu não diria nem paga, devida à parte cuja titularidade foi alegada na ação de desapropriação. Por outro lado, essas ações que tramitam em número bastante significativo no Superior Tribunal de Justiça são exatamente as denominadas ações frívolas, ações de resultado negativo esperado, que são pauta recurso extraordinário 1.010.819. Roberto Júnior contra INCRA. Relator ministro Marco Aurélio. E ele exatamente assenta que essas ações frívolas, elas só são conjuradas do ordenamento jurídico, da ordem judicial, quando elas sofrem sanções econômicas severas. Ele chega a falar em killing effects, efeitos aterrorizantes. Ora, se num caso desse, uma ação frívola dessa, em que o terreno de objeto da desapropriação é terra de fronteira, a parte obteve um título gratuito altamente questionáveis ab início, ela obtivesse honorários advocatícios, isso representaria exatamente uma contradição interna, ou seja, é um estímulo para que exatamente se exerça em número mais expressivo essa litigância civil desnecessária. E com relação aos honorários advocatícios, há um aspecto interessante na análise econômica do direito, que a professora Catherine Speyer diz que a parte e o advogado devem formar um time. Eles formam um time. Se a parte ganha, o advogado ganha. Se a parte perde, o advogado perde. O que aqui o advogado acrescentou ao patrimônio do suposto titular do domínio? Absolutamente nada. Então, não faz jus a nenhuma despesa processual e, na verdade, é caso típico de inversão do ônus sucumbencial. Então, por esses motivos e também pela resenha que o ministro Roberto Barroso acabou de empreender e do voto do ministro Alexandre de Moraes, eu também peço vênia ao eminente decano para acompanhar o voto de Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, que tem a impressão de que foi quem inaugurou essa divergência majoritária. Não, ministro Alexandre de Moraes. É porque aqui nós anotamos a caneta, o número de votos, e o ministro Alexandre de Moraes está grifado aqui como o primeiro a negar provimento. Então, antes da tese, eu vou proclamar o resultado, depois vamos à tese, para ficar bem aderente ao caso concreto. Então, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, negou o provimento ao recurso, vencidos o ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso, nos termos do seu voto, e os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli, que davam provimento parcial ao recurso nos votos que exararam. Agora vamos à tese, já que o tema é muito amplo e a tese é um pouco mais enxuta. Então, o ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência enunciou a tese, eu gostaria que Vossa Excelência repetisse para que nós agora votássemos a tese. Obrigado, presidente. Então, a proposta de tese para o tema 858 são dois tópicos. O primeiro, o trânsito em julgado de sentença proferida o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de ação civil pública em defesa do patrimônio público para discutir a dominialidade do bem expropriado. Com a palavra o ministro Alexandre de Moraes para a tese. Expirado o prazo para ação rescisória. Então. Item 2, em sede de ação de desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja efetivo pagamento da indenização aos expropriados. Esse efetivo não ficaria melhor devido pagamento? Pagamento que aqui se deve, não é? Haja devido pagamento. Né? Porque a administração pode demorar a pagar e aí não é a nossa tese. Há divergência? Pois não, ministro Marco Aurélio, com a palavra.
Continuamos a julgar o mesmo recurso extraordinário e sustentei entendimento diametralmente oposto. Por isso, fico... Intervém o ministro relator, Marco Aurélio. Pois não. Não havendo mais divergência, eu também proclamo o resultado, no sentido de que foi aprovada a tese do ministro Alexandre de Moraes, autor do primeiro voto divergente, vencido o ministro Marco Aurélio. Agora... O ministro recebe uma porção de papéis em suas mãos. Uma ADI da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que temos 3 sustentações orais, cada uma com... Hein? Cada uma com 15 minutos. Como são 15h53, eu faria a primeira sustentação oral e deixaria as demais para o intervalo. Ou então faria todas depois do intervalo. Aceito qualquer sugestão que os eminentes pares façam. Eu tenho audiência agora às 16 e outros colegas talvez tenham também. Se puder deixar para depois do intervalo. Também tenho. Tá bem, então vamos deixar para a volta dos trabalhos depois do intervalo. Então, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos, quando então retomaremos o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5995 da relatoria do ministro Gilmar Mendes.